guerra social e civil, e com elas a passa por todo apoio agitado, seja pelo conflito real ou pelo medo de um novo futuro. Se eu tentasse dar uma descrição adequada desses inúmeros desastres, dessas necessidades severas, ou dessas necessidades severas e duradouras, amém. Amém. Ok, então, continuando. Ele disse, se eu tentasse dar uma descrição adequada desses inúmeros desastres, essas necessidades severas e duradouras, embora eu seja totalmente incapaz para esta tarefa, que limite eu poderia estabelecer, mas ainda dizem eles, né? Nesse caso, os acusadores, os pagãos. O homem sábio travará guerras justas, né? Como se ele não fosse lamentar a necessidade de guerras justas. E se lembrasse que é, portanto, um homem. Pois, se não fossem justos, o homem sábio nem travaria. E, portanto, seria libertado de todas as guerras. Pois é a má conduta da parte oposta que obriga o sábio a travar guerras justas. E o homem, e grandes males, né? Guerras justas e grandes males, tão horríveis, tão implacáveis, reconheça que isso é uma miséria. E se alguém suporta ou pensa neles sem dor mental, essa é uma situação ainda mais miserável. Pois se acha feliz, né, por ter perdido o sentimento humano. Então, portanto, Santo Agostinho aqui nessa passagem diz que o Império Romano, portanto, se esforçou a impor, né, a sua língua, né, o que é próprio, típico, característico de qualquer império, de qualquer potência, né, fazer a imposição da moeda, a imposição da língua e depois a imposição das suas ideologias. É, portanto, típico e característico de qualquer potência. E, portanto, o Império Romano fez exatamente essa imposição da língua. Fez a imposição da língua às nações que lhe estavam sujeitas, não é? E ela submeteu várias nações sob o jugo. E então, o Santo Agostinho disse que não se esperava alguma coisa diferente, não é? Não se esperava senão uma revolta, porque a Roma durante muito tempo subjugou nações que lhe estavam sujeitas, impôs até inclusive a sua língua, de modo que até intérpretes estavam escassos, ou já não eram de facto necessários, né? Isso é, a língua que figurava na altura era o latim, a língua formal, a língua mais administrativa, e depois o grego koiné, né? Que era a língua de negócio, e que dominava mais o Oriente, e o latim dominava mais o Ocidente. E, portanto, Santo Agostinho de Hipona estava mais lá ao lado ocidental, né, da Roma. Então, ele explica. E essas guerras não foram, portanto, levantadas porque a Roma abandonou, né, os seus deuses e abraçou o cristianismo. Mas elas foram, portanto, levantadas como uma revolta, porque a Roma subjugou nações. E essas nações se revoltaram, né? E depois eles acusavam cristãos, já que eles se acham sábios, e se são de facto sábios, então deveriam travar guerra, porque essas guerras são justas, não é? Roma foi saqueada, não é ela que foi atrás das nações e saquear, ela foi saqueada. Então, deveria no mínimo, na pior das hipóteses, travar guerra justa. E ele diz, do jeito que eles acusam, né? O sábio, o cristão, e o pedem que ele pudesse travar essas guerras justas. É como se ele, o justo, ou sábio, não pudesse, portanto, lamentar por essas guerras, ainda que fossem aparentemente justas. É como se ele não lamentasse. E ele disse, e o sábio só trava por elas serem justas, porque se fossem justas ele nem travaria. Não é? Então ele vai discorrer e depois coloca claramente que o resultado ou o motivo desse declínio de Roma não é de facto pelo facto da Roma ter abandonado seus deuses e abraçado o cristianismo, mas é porque a Roma subjugou nações, não é, às quais eles estavam sujeitas, e isso causou a revolta que deu, não é? E ele depois diz, e que, portanto, isso não é a situação mais deplorável, né? Não é a situação pior a que se lamentar, mas é o facto, né, de alguém que se agrada, né, ou que não tem por que lamentar dessas guerras. É a situação mais ainda deprecatória. O que ele diz aqui, não é? Que todo mundo então, que pensa com dor, né, a todos esses grandes males, tão horrível, tão implacável, reconheça que isto é uma miséria. E se alguém suporta ou pensa neles sem alguma dor mental, essa é a situação ainda mais miserável, pois ele se acha feliz por ter perdido o sentimento humano, né? A quem se agrada dessas guerras, dessas misérias, nem sequer lamenta. Então essa é a situação mais ainda miserável, segundo Santo Agostinho. Amém, irmãos? Então, vou pedir aos irmãos que orem, né? Só uma nota introdutória, então. Vou pedir aos irmãos que orem, fechem os olhos e vamos orar
e então entramos diretamente ao que é o tema. Ok. Oremos. Querido Deus e bom Pai, lhe agradecemos porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Obrigado, Pai, por nos teres congregado aqui mais uma vez, para nos instruir, para nos encorajar, para nos admoestar, ó Deus, a fim de que sejamos perfeitos e perfeitamente instruídos em toda boa obra. Pai, pedimos que abras os nossos ouvidos para lhe ouvirmos como verdadeiros discípulos, ó Deus, e por amor do teu nome, Senhor nosso Deus, ensina-nos através, ó Deus, da tua palavra. E pedimos, teu Pai, em nome de Jesus Cristo, que seja misericordioso para os que sofrem, ó Deus, atentados, seja misericordioso, ó Deus, para os que sofrem guerras, desolações, destruições, ó Deus. Que o Senhor seja com eles, que restitua a paz, reprima o mal, Deus, e venha outra vez restabelecer a justiça. Porque para isso o Senhor nos criou, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, porque diz a tua palavra, isto é bom e agradável diante do Senhor. Então, Senhor, em nome de Jesus Cristo, seja compassivo, ó Deus, as vidas que têm se perdido diante dessas guerras. E por amor do teu nome, ó Deus, estabeleça o teu juízo, ó Deus, porque acreditamos que tudo isso terá seu fim. Quando o reino for entregue a Deus Pai, como diz 1 Coríntios 5, então Deus será tudo em todos, porque todas as coisas lhe serão sujeitas. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoe a reunião e a ministração que será, portanto, Pai, produzida e será transmitida aos meus irmãos, e apresse os passos dos que vêm, ó Deus, para que também possam colher alguma coisa em nome de Jesus Cristo. E te pedimos com fé, em nome de Jesus. Amém. Ok, irmãos, então, pronto, acho que os irmãos já devem ter percebido, né, pela oração, que sou pacifista, sou a favor da paz, trabalho pela paz. Espero que os irmãos também sejam, amém? Amém, sei que são. Bom, irmãos, então, semelhantemente ao que lemos, né, lemos Mateus 23, lemos Tiago e lemos, portanto, aqui uma obra de Santo Agostinho de Hipona. Então, semelhantemente a esses eventos que lemos em Mateus, nós igualmente vivemos em um mundo marcado por inúmeras guerras, não é? Conflitos armados, violência urbana. Vivemos, portanto, num mundo, né, marcado de discursos de ódio, discursos de vingança, ideias e teorias de conspiração, né? Prontos. Ruínas atrás de ruína. Todos os dias vemos, portanto, imagem de ruína, imagem de destruição, famílias dilaceradas, crianças mortas, nações contra nações, conflitos entre nações, não é? Potências em guerras, em ameaças uma contra a outra. E portanto, não é? Como diz o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Em relação aos eventos que ocorreram lá, não obstante esses eventos terem ocorrido lá no primeiro século, antes da queda de Jerusalém, que ocorreu entre o ano 30 e o ano 70, não é? Pronto, o ano 30 e o ano 70, não é? Cristo deixa claro que esses eventos não eram de facto o fim. Ele exorta os discípulos para que eles de facto tivessem, não é, consciência, que não tivessem, portanto, e que ninguém os enganasse, porque ainda não era o fim das coisas e que eram apenas o início, né? O início de dores. E Cristo, portanto, compara esses eventos, a ideia de, pronto, as dores de uma gestação, ou seja, as dores de parto, né, de uma mulher sob gestação. Cristo diz que você ouvirão guerras, ouvirão rumores de guerra por todo o canto, mas, portanto, ainda não é fim, é apenas o início de dores. Então, comparando esses eventos às dores de parto de uma mulher sob gestação, né, os irmãos sabem exatamente como é que acontece esse processo. Quando uma mulher está a se aproximar, né, ao parto, as dores são lentas e vão se intensificando, e até chegar exatamente o momento que a criança é trazida ao mundo, a criança é trazida à luz, e a dor do parto é sempre superior e maior às dores lentas que ela sentiu anteriormente, antes do parto. Então, Cristo compara esses eventos, não é, a essa dor de parto. Então, esses eventos, Cristo deixa claro que ainda vão se intensificar, não obstante elas terem se cumprido lá no primeiro século antes da queda de Jerusalém, no ano 30, ano 70, nesse período, né, nós vimos, portanto, a guerra entre romanos e judeus. Vimos a rebelião dentro da própria Palestina, não é? Uma rebelião interna dentro da própria Palestina. Vimos, portanto, conflitos regionais dentro do próprio Império Romano.
E ainda vemos, portanto, a revolta dos zelotes. Isso já no primeiro século. E Cristo falava exatamente desses eventos. Não é? Nós vimos exatamente isso lá nos primeiros séculos. E Cristo deixa claro que isso não era de facto o fim. E que ainda poderiam acontecer, poderiam seguir o curso da história. E provavelmente numa escala cada vez maior, cada vez exponencial ou gradativa. Então, temos esses eventos a se repetirem ao curso da história até que venha de facto a consumação dos séculos. Então, como diz, por exemplo, Tiago, né? Essas guerras surgem exatamente do coração, porque do coração nascem a ganância, as paixões malignas, nascem a cobiça, o orgulho, o desejo desenfreado por riqueza, o desejo desenfreado pelo poder, não é? O medo de ser dominado e, portanto, o desejo até de dominar. Nascem exatamente do coração. Então, Tiago vê que essas guerras não são, de facto, senão essas guerras entraram no mundo como consequência da queda e não, portanto, como uma virtude. Não é? Porque a guerra é o resultado exatamente desse orgulho, é o resultado da ganância, é o resultado do medo de ser dominado e o desejo de querer, portanto, dominar ou impor a própria força. Então, não é exatamente alguma coisa que deve ser louvada. Amém? Então, portanto, diante disso, vemos todas essas atrocidades, não é? Porque ela parte desse coração maligno, dessas paixões malignas que nascem do coração do homem. Então, diante de todos esses males, a pergunta que vem é: qual deve ser a posição do crente em relação às guerras? O que as Escrituras nos ensinam em relação às guerras? Não é? A Bíblia nos autoriza a matar ainda que em situações aparentemente legítimas, por exemplo, em situações de combate, em contexto de combate. A Bíblia nos ensina, não é? Devemos apoiar as guerras ou, portanto, existe um outro caminho? Então, essas são as perguntas que surgem, não é? Ao lermos aqui eventos, portanto, de guerras e catástrofes, desolações e, portanto, ruína atrás de ruínas. E vemos que, portanto, são eventos que se repetem nas Escrituras. Ao lermos, nós temos exatamente passagens cheias a narrarem exatamente sobre esses eventos. Então, a pergunta que fica é exatamente essa, né? Como o cristão deve, portanto, se posicionar diante das guerras, não é? E se nós podemos, de facto, apoiar as guerras, podemos sair em combate, segurar em armas e ir ao combate, ou existe, portanto, um outro caminho? Então, irmãos, para responder essa pergunta, nós precisamos, antes de tudo, ouvir a voz de Cristo, a voz dos apóstolos e a voz da tradição da igreja. Amém, irmãos? Antes de ouvirmos qualquer ideologia política ou filosófica, ou então qualquer interesse humano. Então, para respondermos essas questões, precisamos primeiramente reafirmar aquilo que as Escrituras ensinam como dogma, aquilo que a igreja, a tradição ensina como dogma em relação ao assunto. O que é que ela estabelece como normativo? O que é que a tradição, o que é que a Bíblia, a tradição, apóstolos, né, a tradição da igreja, portanto, estabelece como normativo em relação às guerras. Antes de tratarmos aqui das concessões, dos casos excepcionais, não é? Precisamos exatamente estabelecer aqui o dogma cristão sobre o assunto, dos quais os pais da igreja tiveram que gastar tratados, não é? A ensinar e, portanto, a saber posicionar os crentes como poderiam lidar com as guerras de suas épocas. E nós podemos exatamente aproveitar dessa riqueza que os pais deixaram e também, portanto, trazer aqui aos irmãos. Amém, irmão? Então, irmãos, em relação ao homem, a Bíblia estabelece que a vida é um dom fundamental inviolável e que deve ser preservado. E estabelece igualmente que fundamentos como a paz, a justiça e a dignidade humana, não é? Elas são marcadas, ou seja, elas se expressam na ordem moral da criação e, portanto, exige que ela deve ser conservada igualmente, deve ser preservada para que o homem tenha uma vida quieta e sossegada, não é? De acordo com 1 Timóteo 2,3. Não é? Admoesto-vos que façam orações ou súplicas, orações e intercessões por todos os homens, pelos reis e pelos governantes, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, porque isto é agradável diante de Deus, que quer que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, a Bíblia estabelece exatamente isso como dogma, né? Que a paz, a justiça e a dignidade humana são, portanto, fundamentos que se expressam na ordem moral da criação e devem ser preservados. Por isso é que temos mandamentos nas Escrituras para, no entanto, obedecermos.
não é? Então, isso é o dogma normal que as escrituras exatamente ensinam. E, portanto, ensina que a guerra, não é? Já vimos que ela entra exatamente no mundo, não é? Por conta, como consequência da queda, e não, portanto, como uma virtude. E, de facto, e a guerra como prática, como instrumento sistemático de destruição da vida humana é uma clara violação desse direito à vida, é uma clara violação do direito natural, é uma clara violação do direito humano e é, portanto, um mal que deve ser rejeitado, é um mal que deve ser abandonado. Amém, irmãos? Porque ela viola claramente esse direito à vida, viola o direito à dignidade, tira a dignidade dos homens, tira, portanto, o direito natural dos homens, tira o direito humano, tira o direito à vida, que são, portanto, prescrições que Deus estabeleceu na palavra para serem, portanto, preservados, porque é, de facto, um fundamento inviolável que deve ser preservado. Este é o dogma, não é, que temos nas Sagradas Escrituras em relação ao homem. Não é? O homem tem uma vida que precisa ser preservada, não é? Existe uma paz, existe uma justiça e existe uma dignidade que se expressa na ordem moral da criação e que precisam ser preservados. E a guerra, enquanto um instrumento, uma prática de destruição da vida humana, é uma clara violação do direito humano, é uma clara violação da dignidade humana, é uma clara violação da vida humana. E, portanto, deve ser rejeitado. Por quê? Porque as prescrições em relação à vida, portanto, são claras, não é? Nós, quando lemos Gênesis, capítulo 1, versículo 26 a 27, diz o Senhor, façamos o homem segundo, não é? Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa imagem e semelhança. E, portanto, nenhum outro ser criado carrega consigo a imagem de Deus, tal como o homem carrega, não é? Animais foram criados, portanto, nem levam consigo a imagem de Deus. Anjos igualmente são criaturas, foram criadas e de modo algum elas também levam, ou eles levam a imagem de Deus. Apenas o homem leva consigo a imagem de Deus. Por isso Deus estabeleceu, né? Em Gênesis, mais adiante, Gênesis 9, verso 6, você tem exatamente a prescrição moral em relação à vida, onde Cristo diz, aquele que derramar o sangue humano, não é? Pelo homem terá, portanto, o seu sangue derramado, porque Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Então é Deus aqui a deixar prescrições em relação à vida, porque ela reconhece que a vida é um fundamento, não é? A vida é um dom fundamental que precisa ser preservada. É um dom fundamental, inviolável, que precisa ser preservado. Por isso deixou prescrições claras na palavra, para que essa mesma vida fosse preservada. Diz que aquele que derramar o sangue humano terá pelo homem seu sangue derramado, porque Deus fez o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Amém? Então, daqui, portanto, prescrições em benefício ou então a favor da vida. E nós lemos ainda Mateus 26, né? Diz que todos aqueles que lançarem a mão da espada, né? A espada, portanto, morrerão. Isso foi exatamente num episódio que, quando Cristo estava para ser levado pelos soldados, né, romanos para ser morto, e Pedro, portanto, desembainha uma espada e corta a orelha de um soldado denominado Malco. E pronto, e Cristo desembainha a sua espada, porque os que usam da espada, né, os que lançam a mão da espada morrerão. Porque se isso fosse de facto necessário, eu teria pedido, né, aos meus exércitos, anjos, e viriam e pelejariam a meu favor. Então, Cristo, portanto, prescrevia que era, ou seja, prescrevia exatamente esse fundamento, né, que já foi estabelecido lá em Gênesis, que ninguém podia derramar o sangue humano, porque aquele que derramasse o sangue humano também teria a sua vida, portanto, derramado, né, pelo homem, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem, ou conforme a sua imagem e semelhança. E Cristo, portanto, diz a mesma coisa, aquele que lançar a mão da espada, a espada igualmente morrerá. Não é? Tentando aqui conservar aquilo que é o dogma da vida, aquilo que é o fundamento inviolável, a vida. E temos outras passagens onde Cristo, portanto, exorta que sejamos pacificadores. Mateus 5 diz, bem-aventurados pacificadores, bem-aventurados que trabalham pela paz, porque serão chamados filhos de Deus. E nós temos, portanto, Paulo a exortar Timóteo que se façam orações, né?
e intercessões e súplica a favor dos homens, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, com toda a justiça e honestidade, porque isso é agradável diante de Deus, que quer que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, é aqui Deus a instruir o seu povo, a instruir fiéis, a instruir cristãos, como devem, portanto, trabalhar pela paz, como devem trabalhar pela justiça, como devem trabalhar pela dignidade humana, não é? E, portanto, uma forma de preservar a vida humana, não é? Para que o homem viva uma vida quieta e sossegada, porque este é o ideal bíblico, que o homem viva uma vida quieta e sossegada. Por isso ela nos pede que trabalhemos a paz, que trabalhemos a favor da paz. E temos várias exortações a nos pedir que trabalhemos a paz, né? Timóteo diz, se depender de vós, Paulo, aliás, se depender de vós, procurem ter paz com os homens, amém? No que depender de vós, procurem ter paz com os homens. Seguir a paz e a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Porque a paz é um fundamento, ela se expressa na ordem moral da criação e precisa ser preservada. Então, temos vários ensinos nas Escrituras a nos ensinarem, não é? Como nós deveríamos, portanto, trabalhar a justiça, trabalhar a paz, de modo que o homem tenha uma vida quieta e sossegada, né? Porque ela se fundamenta no direito à vida, no valor absoluto, que é, portanto, a vida e a dignidade humana. E, portanto, provavelmente alguém poderá perguntar mais, né? Em relação às guerras do Antigo Testamento, Deus, portanto, regulou, permitiu e regulou guerras no Antigo Testamento. E como é que o irmão Patrício Sousa também traz aqui um contexto mais proibicionista em relação às guerras? Bom, é verdade, Deus no Antigo Testamento permitiu e regulou guerras, sim, mas dentro de um contexto histórico específico, né? Dentro da nação de Israel, enquanto uma nação teocrática ou governada por Deus. Não é? Os irmãos, penso que se lembram um pouquinho daquela passagem de Deuteronômio 32, quando diz que Deus, quando distribui a herança aos povos, né, entregou outras nações para que fossem governadas por outras entidades, mas, portanto, escolheu Israel como a sua porção. Amém, irmãos? Escolheu Israel como a sua porção, para que ele mesmo pudesse governar, porque Deus tinha, de facto, algum plano escatológico com a nação de Israel, porque Israel viria, portanto, Messias. Por isso, Deus, ao governar Israel, o protege de quase todos os males, porque Israel vivia mergulhado num ambiente de violência generalizada, né? Perto até de povos como cananeus, que eram militarmente mais agressivos que Israel. Israel precisava ser preservada desses povos pagãos, desses povos ímpios, porque de Israel viria, portanto, o Messias. E Deus, quando, portanto, trava e regula a guerra, não era como um modelo moral universal, como um modelo ético-moral universal que fosse imitado, né? Pelos povos, ou que fossem, portanto, imitados como ideal, como um valor ético-moral a ser imitado. Então, Deus regula exatamente nesse contexto dentro da nação de Israel, por ser uma nação governada por ele, uma nação teocrática. E era exatamente para preservar Israel, porque de Israel viria exatamente o grande esperado Messias, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Israel tinha de ser preservado desses males, porque ele já vivia mergulhado num ambiente de violência generalizada, perto de cananeus, né, que já eram militarmente mais agressivos do que Israel. E Israel precisava ser preservado. Então, Deus regula as guerras exatamente nesse contexto de Israel, por ser uma nação teocrática e governada por ele. E não só, e por outra também, irmãos, eu acho que precisamos exatamente ter aqui uma sensibilidade, não é? E uma sensibilidade em parte, e um cuidado a fazermos leituras, não é? De algumas cenas no Antigo Testamento, cenas como genocídios, guerra, não é? Porque de facto nem toda a interpretação no Antigo Testamento sobre guerras, sobre genocídios, ela recebe exatamente uma interpretação literal e uma aplicação totalmente literal. Por exemplo, os pais, ao fazer a leitura das guerras no Antigo Testamento, não é? Eles fazem exatamente uma aplicação totalmente tipológica. Fazer uma interpretação totalmente alegórica, totalmente tipológica, né? Para, portanto, expressar ou explicar a nossa batalha espiritual contra o diabo e os seus demônios, contra as paixões que guerreiam contra nós. Então, os pais não fazem uma aplicação prática, como se aquelas guerras fossem exatamente um modelo moral, um modelo ético-moral, né? Que fosse exatamente imitada e que tinha de ser, portanto,
transportada até nos dias atuais como um modelo ético para os povos. Eles exatamente entendem ou interpretam essas guerras num contexto mais tipológico, num contexto mais simbólico, mais espiritual, simbolizando exatamente a nossa guerra contra as hostes malignas, né? A nossa guerra contra o diabo, Satanás e seus demônios e as paixões que militam ou guerreiam contra nós. Por exemplo, eu vou fazer questão aqui de ler algumas citações de alguns pais, como exatamente interpretam as guerras marcadas no Antigo Testamento. Ok. Por exemplo, Clemente de Alexandria, né, na sua obra Astromata, né, capítulo 5, ele diz: as guerras de Moisés contra Midian representam a luta interior contra as paixões carnais. Orígenes, na sua obra Humilha sobre Josué, né, 3, ele diz: quando os ouve falar de guerras e combate, lembra-te sempre que o combate do cristão é espiritual e as cidades que Josué destruiu são paixões da alma que devemos, portanto, também destruir. Tentando aqui reafirmar, né, aquilo que Tiago diz, que as guerras exatamente nascem do coração, né? Surgem do coração, de onde nascem as paixões malignas, a cobiça, o desejo desenfreado por poder, o desejo desenfreado por riqueza, e o medo de ser dominado e o desejo de dominar. Então, Orígenes exatamente diz a mesma coisa, que aquelas cidades que Josué, por exemplo, destruiu, elas representam exatamente as paixões da alma que nós também devemos destruir. São João Crisóstomo, na sua obra Humilha sobre 1 Samuel, ele diz: Golias é a figura do diabo e Davi é a figura de Cristo, que vence não com a espada, mas como pela fé. Amém, irmãos? Então, os irmãos conseguem ver que nem os pais da igreja, por exemplo, têm alguma sensibilidade a fazer uma leitura muito mais verotestamentária, né? Fazem uma aplicação tipológica, porque eles entendem que aquelas guerras que Deus regulou dentro da nação de Israel, ela regula num contexto histórico específico, não é? Mas para salvaguardar, para proteger, não é, Israel de nações vizinhas que eram militarmente mais agressivas que ela, até porque tinham de preservar Israel, porque Israel viria ao Messias. Então fazia parte do plano divino que Israel fosse preservada até que viesse o Messias. E os irmãos sabem que quando o Messias veio, Israel rejeitou o Messias e Deus submeteu Israel novamente ao juízo, amém? Guerras atrás de guerra. Israel foi levado ao cativeiro várias vezes, foi levado ao jugo dos romanos várias vezes, como um julgamento por terem, portanto, negado o Messias. Mas desde então, Deus sempre preservou Israel, porque Israel tinha de ver o Messias. Então, as guerras no Antigo Testamento, Deus regula justamente nesse contexto mais teocrático e limitadamente a nação de Israel, porque ela tinha de preservar Israel. E os pais, ao fazerem essa leitura, fazem exatamente essa aplicação também tipológica, ou seja, essa interpretação tipológica aqui no nosso tempo, já no Novo Testamento, né? Não que as guerras tenham sido um modelo ético, moral, universal para os povos, de modo que fossem, portanto, imitados. E pronto. E por outro, irmãos, como eu dizia, os pais, portanto, estão comigo também, né? Ainda sobre o dogma que eu disse que era exatamente importante reafirmar aqui, antes de entrarmos para as concessões, né? Nós temos, portanto, alguma leitura mais pacifista nos primeiros 3 séculos da igreja cristã. Nos primeiros 3 séculos da era cristã, os pais eram pacifistas, totalmente pacifistas, e portanto defendiam esse direito à vida, defendiam a justiça, a paz e a dignidade humana como, portanto, fundamentos que deviam ser preservados, conservados e ensinados, não é, entre cristãos. E eu vou fazer questão aqui de ler algumas obras aos irmãos para que, de facto, os irmãos compreendam como os pais da igreja pensaram a respeito do assunto, né? Como eu disse bem no início, não é um tema, não é um assunto moderno para a igreja cristã, o cristão e a guerra, como se posicionar, como se não tivéssemos exatamente direções por parte, seja das escrituras, seja da tradição, como deveríamos nos posicionar. Ok? Por exemplo, Orígenes, né, na sua obra Contra Celso, ou contra as acusações de Celso, né? O livro 8, capítulo 73 até o 82, exatamente numa ocasião que Orígenes, né, como uma apologia às acusações que, portanto, o Celso levantava contra cristãos. Ele acusava que os cristãos eram inúteis, né, porque eles se recusavam a ir à guerra, se recusavam, portanto, a apoiar o imperador que ia ir à guerra, e ele dizia que se todo mundo fosse cristão, o Império Romano cairia.
Amém? Celso acusava exatamente assim cristãos. Se todo mundo fosse à guerra, não é? Apoiasse o imperador indo à milícia, indo ao campo de batalha, então o Império Romano cairia, porque cristãos eram inúteis, porque não participavam de guerra. Então, Orígenes, a fazer uma apologia contra as acusações de Celso, ele escreve o seguinte. Ele diz no capítulo 73: já não pegamos espada contra a nação, nem aprendemos mais a guerrear, tendo nos tornado filhos da paz por causa de Jesus, não é? Que é o nosso líder, em vez daqueles que seguíamos antes. Aqui, aqueles que nós seguíamos antes, Orígenes se refere às potestades, né? Os arcontes do mal, que incitam, portanto, guerra nas nações. Ele pode falar isso um pouco mais abaixo. Os pais acreditavam que existem forças das trevas ocultas, arcontes do mal, que, portanto, incitavam essas guerras entre nações. E ele diz que nós nos tornamos, portanto, servos de Cristo, servos da paz, não é? E ele é o nosso líder, né? Cristo é o nosso líder. E ele diz, em vez daqueles que seguíamos antes, e ajudamos o imperador mais do que todos os outros, né? Pois formamos um exército mais especial do que qualquer outro exército. E ele diz, um exército de piedade, oferecendo as nossas orações diante de Deus. No capítulo 65 ele diz, e assim como pelas nossas orações vencemos todos os demônios que incitam as guerras, que levam à violação e o juramento e perturbam, portanto, a paz. Eles, deste modo, somos muito mais úteis aos reis do que qualquer um, né? Ou do que aqueles que vão ao campo de batalha lutar por eles ou pelos imperadores. É aqui Orígenes a dizer que nós que ficamos na brecha em oração somos até mais úteis do que aqueles que vão, portanto, ao campo de batalha, ao campo de milícia e lutar pelo imperador, porque provavelmente estarão a não lutar por uma causa justa, uma causa digna. Então ele diz que nós que ficamos na brecha em oração somos ainda um exército mais especial do que aqueles que vão ao campo de batalha e lutar pelo imperador nessas milícias. E no capítulo 82 ele diz, se todos os homens, ele depois responde àquela acusação, né, de Celso, se todos fossem cristãos, o império cairia. E ele depois diz, se todos os homens fossem, né, se todos os homens fizessem o mesmo que nós, ou se todos os homens fossem cristãos, então não haveria guerras. É que ele diz, não haveria guerras, né? Mas então também não haveria necessidade de leis nem de tribunais, porque até os bárbaros seriam trazidos a um estado de paz. Amém? Então, se os bárbaros fossem trazidos a um estado de paz, quer dizer que eles estariam em Cristo. Fossem trazidos todos a Cristo e fossem trazidos todos a um estado de paz, então não haveria necessidade de guerras, não haveria necessidade de tribunais, não haveria necessidade de leis, não é? Porque todos estariam em estado de paz. Porque a paz, ele estabelece que é um fundamento, amém? Para que uma nação tenha uma vida quieta e sossegada. Por isso Paulo admoesta a Timóteo que se faça orações, intercessões a favor de todos os homens, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Isso é que é a paz. Quer dizer que a guerra é exatamente essa ausência de paz. Então, se todos fossem cristãos, como já eram acusados, que se todos fossem cristãos o império cairia, ele disse, não, se todos fossem cristãos, nem portanto teríamos necessidade de ter guerras, leis e tribunais, porque todos viriam a um estado de paz, todos viriam a Cristo. Se tornariam, portanto, servos de Cristo, como nós também nos tornamos, e já não seríamos, né, aqueles servos que lutavam a favor daquelas forças ocultas que incitam, portanto, guerras às nações. E tem depois a outra obra de Justino Mártir, Primeira Apologia, não é? Também o capítulo 39. De facto, aqui cristãos também eram, portanto, acusados de perturbar a paz e a ordem social, né, por se recusarem a participar de guerras e até de cultos públicos. Então, cultos públicos, né, poderiam ser serviços também militares e tudo mais, e cultos ao imperador. Então, Justino Mártir faz exatamente uma primeira apologia, né, contra essas acusações dos pagãos que acusavam os cristãos de perturbarem a ordem social, né, por conta daquilo que eram os ensinamentos cristãos, a tradição cristã que era, portanto, passada dentro do império. E eles eram acusados de subverter a ordem social. Então, Justino Mártir, né, escreve o seguinte, ele diz, nós que outrora nos matávamos uns aos outros, agora não fazemos mais guerra contra os nossos inimigos. Portanto, para não mentirmos nem enganarmos os nossos examinadores, confessamos voluntariamente a Cristo e, portanto, então morremos. Ok, e depois tem a outra obra, a Tradição Apostólica de Hipólito, né? A parte 2, capítulo 16, a versão do norte. Portanto, ele diz que o soldado que está sob autoridade não deve matar homens, não é? Se lhe for ordenado a fazê-lo, não execute.
Diz também não deve prestar juramento, se não quiser obedecer, então seja, portanto, rejeitado na comunhão. A seguir diz, o militar que detém autoridade ou o magistrado civil que usa a púrpura deve renunciar ou ser, no entanto, rejeitado. Depois diz, e se um catecumeno ou fiel quiser tornar-se soldado, seja rejeitado, pois desprezou a Deus. Amém? Então, os irmãos conseguem ver que nos 3 primeiros séculos, os pais eram totalmente pacifistas. Não é? Eram mesmo contra a violência de qualquer forma. Eram completamente pacifistas, de modo que nem tanto apoiavam até o serviço militar. Nem, portanto, apoiavam e deixavam que cristãos se colocassem em batalhas, pegassem arma e fossem, portanto, guerrear a favor do imperador ou a favor do império. E ele davam essas prescrições. Até o catecumeno, né, fiel, quiser tornar-se soldado, seja rejeitado porque desprezou a Deus, porque não podiam servir a 2 senhores, a Cristo e o imperador. E depois, Tertuliano, na sua obra A Coroa, né, conta aqui a experiência de um soldado cristão que recebeu a luz e depois renunciou ao serviço militar. No capítulo 1 ele diz, havia porém entre eles um soldado mais fiel a Deus, que sendo também mais firme que os outros irmãos, que pensavam ser lícito servir a 2 senhores. Outros irmãos que pensavam ser lícito servir a 2 senhores. E como esse também tinha um outro que era um soldado de Deus e fiel. Ok, então, somente com a cabeça descoberta, tendo a coroa na mão, distinguia-se de todos os outros. Por isso mesmo foi notado e começou a se indagar na cidade quem, portanto, era ele. Só para dar continuidade. Amém. Quem, portanto, era ele. Logo, foi levado aos seus superiores, esse soldado, e já afastado da disciplina militar, declarou abertamente diante de todos que ele era cristão. Depois aqui Tertuliano diz, né, exclama, ó soldado glorioso em Deus, ele rejeitou a coroa porque não podia usar ao mesmo tempo a coroa de Cristo e a coroa do mundo. E depois no capítulo 11 diz, será considerado lícito ocupar a espada quando o próprio Senhor já proclama que aquele que usar da espada, a espada morrerá? Seria lícito fazer o uso da espada quando o próprio Senhor já declarou que aquele que usar da espada, a espada morrerá? Né? Depois ele diz, o filho da paz participará da batalha quando nem sequer convém processar a justiça. Então são as perguntas de Tertuliano, primeiro elogiando o soldado, né, que rejeitou ou renunciou ao serviço cristão porque não podia servir a 2 senhores, não podia servir a Cristo, não podia servir ao imperador, não poderia usar a coroa de Cristo, nem tampouco, e ao mesmo tempo usar a coroa do imperador. E ele depois diz, né, se o próprio Senhor já disse que aquele que usar da espada, a espada morrerá, né, ainda ousaria alguém fazer o uso da espada? Né? Ele disse, e o filho da paz participaria da batalha quando nem sequer lhe convém, não é? Então, os irmãos percebem que os pais da igreja eram completamente pacifistas, trabalhavam a paz, eram a favor da paz, e eles procuravam exatamente estabelecer isso como um fundamento às comunidades cristãs e dentro do império, né? E dentro desse império. E aqui, para finalizar essa citação, tem a Atenágoras de Atenas, né? A súplica também a favor dos cristãos, capítulo 35 dessa obra. Cristãos, portanto, eram acusados, né, de praticar o canibalismo, quando eles, portanto, se juntavam para celebrar a mesa do Senhor e provavelmente alguém espiava e, portanto, acusava deles praticarem canibalismo, praticarem assassinatos ritualistas, não é? E então, portanto, como uma defesa contra essas acusações que faziam aos cristãos, Atenágoras de Atenas diz, pois nós consideramos que aquele que vê um homem sendo morto, ainda que justamente, já se contamina. Como então poderíamos cometer algum? Amém, irmãos? Ele disse, se nós, considerando que ver um homem sendo morto, ainda que seja justo, não é? Já se contamina. Como então poderíamos, portanto, executar alguém ou matar alguém? Massa Bacheli diz, nós afirmamos e nós também afirmamos que as mulheres que usam meios para provocar o aborto cometem homicídio, não é? E terão de prestar conta diante de Deus. Por isso, portanto, não é lícito para nós nem sequer assistir um homicídio. Como poderíamos então praticá-lo? Então os irmãos conseguem ver que os pais da igreja eram profundamente contra a violência, não é? Eram totalmente pacifistas, outra vez,
De modo que eles aqui escrevem, para nós nem no entanto lícito ver alguém ser executado, nem no entanto lícito assistir a algum homicídio. Como, portanto, nós poderíamos praticá-lo? Né? Se nem é justo assistir a alguém sendo executado, ainda que seja justo a execução deste homem, mas para nós já é uma contaminação para quem, portanto, assiste a execução de um homem, né, que seja justo, já está contaminado. Como poderíamos praticá-lo? Então, eles respondem exatamente essas acusações contra que eram levantadas por pagãos, né, por conta daquilo que era o costume cristão de celebrar a ceia do Senhor. E ele, então, até agora faz essa apologia em defesa dos cristãos. Então, e por outro, irmãos, talvez alguém pergunte, mas, irmão, nós temos razões, né? Temos razões, ou seja, legítimas, né? Para que alguma guerra seja convocada, para que alguma guerra seja, portanto, levantada. E se calhar, né, alguns irmãos aqui já tenham ouvido sobre as chamadas guerras justas ou guerras santas, né? Bom, irmãos, de dizer que a guerra justa, nos primeiros 3 séculos da igreja cristã, os pais nem sequer falavam de guerra justa, amém? A guerra justa vem exatamente num contexto mais tarde, após os 3 primeiros séculos da igreja cristã. Como eu já disse anteriormente, nos 3 primeiros séculos os pais eram totalmente pacifistas. Eles sempre foram a favor da vida, contra a violência, e procuravam exatamente estabelecer e conservar esses fundamentos como a paz, a justiça e a dignidade social ou a dignidade humana. E procuravam ao máximo colocar-se, né, distante até de serviços militares, porque de qualquer forma eles seriam... É tendencioso que quem serve, né, ao imperador, quem serve ao império, quem serve ao serviço militar, tinha que em algum momento participar de batalha e derramar sangue, e provavelmente sangues inocentes, porque nem sempre a guerra seria justa, nem sempre a guerra seria legítima, mas ele tinha, portanto, de obedecer à ordem do imperador e militar ou trabalhar a favor do imperador. Então, as guerras justas nascem exatamente num contexto um pouco mais tarde, né, dos 3 primeiros séculos da era cristã. Já no século IV, quando a igreja deixa de ser perseguida, isso já com o Edito de Milão, acredito que em 388 ou 380, né? Quando com o Edito de Milão a igreja deixa de ser perseguida e por alguma razão a igreja passa a ser, ou seja, o cristianismo passa a ser a religião oficial do Império Romano. Amém, irmãos? Passa a ser a religião principal ou oficial do Império Romano. Então, Santo Agostinho, né, em ordem, né, em contexto de ordem imperial, e em defesa do bem comum, ele diz que a guerra foi ele primeiro só para contextualizar aqui os irmãos. O conceito de guerra justa ela já existia muito antes mesmo deste século. Até no primeiro século, Cícero, aquele filósofo, já falava de guerra justa. Só que a guerra justa não era exatamente uma ideia ou uma doutrina cristã. Como doutrina cristã, a guerra justa foi desenvolvida apenas no século IV com Santo Agostinho de Hipona. Ele traz exatamente a guerra justa como ou dentro da doutrina cristã. Ela já se falava um pouco mais antes, nos primeiros séculos, por exemplo, Cícero, filósofo, já antes de Cristo, no primeiro século, falava das guerras justas. Mas estamos aqui a falar da guerra justa enquanto uma doutrina cristã que os cristãos poderiam, portanto, observar com uma naturalidade. Ela foi desenvolvida aqui bem já no final do século IV e foi bastante consolidada no século V. Isso já quando cristãos deixaram de ser perseguidos, já com aquele Edito de Milão, né, assinado, sentado e tudo mais. E o cristianismo passa a ser, naquela altura, a religião oficial do Império Romano. Por isso é que também quando lemos o primeiro texto no início, né, cristãos que eram, portanto, acusados de serem o causador daquela ruína e do declínio de Roma, porque eles dizem que a Roma abandonou seus deuses e abandonou o cristianismo, por isso ele é culpado desse saqueamento que tivemos, dos bárbaros dentro de Roma. Então, é nessa altura que começa a se desenvolver um pouco o conceito da guerra justa por Santo Agostinho de Hipona. Santo Agostinho de Hipona ele diz, em contexto dessa ordem imperial, né, e em benefício, ou então pelo bem comum, ele estabelece que a força pode ser usada se necessário ou se for legítima. Mas sempre, não é, se tiver alguma autoridade legítima, aí poderia ser o poder público legitimamente constituído a convocar ou a fazer o uso da espada, e não poderia ser alguém individualmente a convocar essa guerra. Ele diz que ela, quer dizer, pela manutenção da paz, pelo bem comum, se necessário, poderia se fazer o uso da força, mas essa força tinha de ser levantada por alguém que tivesse alguma autoridade legítima. Poderia ser, por exemplo, o imperador. Ou poderia ser os magistrados civis que foram exatamente constituídos para garantir a ordem, a paz e a tranquilidade dos povos.
E ele, portanto, ensina que essa guerra, né, podia ser levantada se fosse necessário. Mas contemplando aqui três, ele colocou aqui, como é que eu diria? Pronto, ele colocou três características que tornariam uma guerra justa, né? Ele diz que para que uma guerra seja de facto justa, ela tinha de observar, a causa tinha de ser justa, tinha de ser levantada por uma autoridade legítima, né? Tipo o poder público, legitimamente constituído, e tinha de ter, no entanto, uma reta intenção. A causa poderia ser para reprimir o mal, para punir a injustiça e, de facto, poder restituir a paz e restituir a dignidade. E a legitimidade tinha de ser sempre os magistrados que têm, portanto, a legitimidade de fazer o uso da espada. E não poderia ser alguém singularmente a convocar ou a levantar essas guerras. E tinha de ter uma reta intenção, nunca para dominar o inimigo, nunca por ódio, nunca por vingança, mas sempre para a manutenção da paz, sempre para a preservação da vida e para a preservação daquilo que era o bem comum. Então, é exatamente nesse contexto que a guerra justa começa a ser desenvolvida enquanto uma doutrina, porque Santo Agostinho diz, então, nunca glorificou as guerras, sempre viu a guerra como um mal, não é? Como um mal, né? E que tinha de ser, portanto, até muitas vezes evitada. Ele até diz na passagem que lemos, se mais vale sofrer um mal do que cometê-la. E ele via exatamente as guerras justas apenas como um remédio amargo ao serviço da paz, ao serviço da justiça e ao serviço do bem comum. Então, nesse contexto que Santo Agostinho via exatamente as guerras, mas quando fosse exatamente necessário fazer o uso da força, mas tinha, portanto, de obedecer esses três critérios. Tinha de ter uma causa justa, a causa justa tinha de ser sempre para a manutenção da paz, para a manutenção da justiça, para a manutenção da tranquilidade dos povos e nunca exatamente com a intenção de dominar, nunca com a intenção de vingança. Ele até usou um termo, né, libido dominante, né, ou seja, o desejo de dominar, aquele desejo forte de dominar alguém. Não é? Então ele diz que não tinha de ser exatamente com esse desejo. E também não tinha de ser levantado por alguém de modo individual, mas tinha de ser os magistrados que Deus legitimamente constituiu para fazer o uso da espada, de modo que eles pudessem garantir a ordem, a tranquilidade, estabelecer a paz numa nação. E não podiam ser qualquer um. Então ele entende a guerra justa como um remédio ao serviço da paz, ao serviço da justiça, não é? Para impedir que, portanto, o mal avance, uma forma de reprimir o mal. Então foi exatamente nesse contexto que a doutrina cristã da guerra justa nasce, não é? E nós não temos exatamente essa doutrina sistematizada nos séculos anteriores a Agostinho, nos séculos anteriores ao século IV. Então, isso vem a ser um desenvolvimento após os 3 primeiros séculos da era cristã. Não é? Os 3 primeiros séculos anteriores, os pais eram totalmente pacifistas, a favor da vida, e até se escusavam a entrar ou aderir ao serviço militar. Pronto, né? Depois tem exatamente essas concessões, né? Quando o cristianismo passa a ser exatamente a religião oficial do Estado, então passa a ter responsabilidades de governar até povo, passa a ter responsabilidades de proteger, defender fronteiras e depois manter a ordem social. Então é exatamente nesse contexto que Agostinho escreve um pouco sobre as guerras justas. Por isso é que o primeiro texto que nós lemos, ele diz, as pessoas, os bárbaros, ou seja, os pagãos, né, nos acusam os cristãos de terem sido os causadores da ruína de Roma. Ainda dizem, se fossem de facto sábios, travariam guerra justa, como se eles não fossem lamentar por essas guerras justas. Ele diz até, os cristãos travam guerras justas porque são justos, porque se não fossem justas nem travariam, no entanto. Né, foi o que ele diz aí no seu livro da Cidade de Deus. Então, e por outra, São Tomás d'Aquino, do mesmo modo, né, reafirmando aqui o que Agostinho de Hipona diz sobre as guerras justas, ele defende exatamente a mesma coisa. Ele diz que as guerras, para que sejam justas, amém, elas precisam exatamente obedecer esses pontos, mas ele depois estabelece limites, né? Mas, atenção, existem regras que devem ser invioláveis, nunca seja com o desejo de dominar, e tem de haver proporcionalidade de força, amém? Entre as guerras, tem de haver uma proporcionalidade de força. Ou seja, por exemplo, uma potência
como os Estados Unidos, era totalmente desproporcional que combata ou milite contra Angola. Para São Tomás de Aquino isso era totalmente desproporcional. Se for nesse contexto, a guerra já não é justa, né? Porque é uma desproporcionalidade de força. Ok? E então, para correr aqui por conta do tempo, e tem alguns limites também que os pais, já nesse contexto de guerra justa, ainda que eles entendessem que a guerra fosse em algum momento necessário para reprimir a injustiça, reprimir o mal, impedir que o mal avance, mas eles, portanto, colocavam aqui alguns certos limites para regular essas guerras. E eu vou fazer aqui questão de ler só algumas delas, por conta do tempo. Ok. Ambrósio de Milão, no seu livro sobre deveres de um ministro, né? Livro 1, capítulo 29, ele diz: Eliseu, tendo introduzido os sírios dentro da cidade após ferir de cegueira momentânea, né, não consentiu que o rei de Israel matasse, dizendo: não ferirás aqueles que não capturaste com a tua lança e com a tua espada. Põe-lhe pão à água para que comam e bebam e sejam, portanto, libertados para que voltem ao seu senhor. Isso é 2 de Reis 6. A fim de que, provocados pela umidade, retribuíssem com gratidão, de facto. Depois disso, cessaram as incursões, né, dos bandos sírios da terra de Israel. No capítulo 140 ele diz: se pôs até em guerra, a justiça tem vigor, quanto mais deve ser guardada na paz. Fica claro, portanto, que mesmo em guerra deve ser observada a fidelidade, a boa-fé, a justiça. E não pode haver verdadeira honestidade quando a palavra de Deus é violada. Amém, irmãos? Então ele diz que até em guerra nós precisamos exatamente demonstrar essa justiça, precisamos demonstrar essa boa-fé, essa solidariedade, porque somos, portanto, soldados de Deus. E ele coloca esse exemplo do profeta Josué, né? Que ao invés de destruir os sírios, Eliseu, aliás, ao invés de destruir os assírios, mas, portanto, não consentiu que o rei destruísse, mas, portanto, pediu que dessem água e depois fossem e voltassem ao seu Senhor. Então ele demonstra a justiça, demonstra a boa-fé, demonstra a solidariedade, por ser exatamente um servo de justiça. Amém? Então, pronto, ainda tinha mais coisa a falar e o bispo está aqui já a acenar-me. Amém? Então, irmãos, e aqui em resumo, gostaria aqui de ler um texto para finalizar, antes de eu colocar aqui as considerações finais em relação ao assunto. Queria aqui ler aqui uma passagem do Papa Francisco na sua obra que escreveu aí em ocasião da Covid, isso em 2020, né? Uma obra que diz Somos Todos Irmãos, o capítulo 2. Vou ler aqui para finalizar e depois dar aqui espaço à pergunta aos irmãos. Diz o seguinte, capítulo ponto 257, ele diz: como as condições que favorecem a eclosão das guerras estão a aumentar novamente, não posso senão reiterar que a guerra é uma negação de todos os direitos e uma agressão dramática ao ambiente. Né? Se queremos, portanto, um autêntico desenvolvimento humano integral para todos, devemos trabalhar incansavelmente para evitar a guerra entre nações e entre povos. Para tal, é necessário assegurar o império contestado, né, do direito, e o recurso incansável à negociação, mediação, arbitragem, como propõe a Carta das Nações Unidas, né, que constitui verdadeiramente uma norma jurídica fundamental. No ponto 258 ele diz: a guerra pode ser facilmente escolhida, invocando todo tipo de pretexto, supostamente humanitários, defensivos ou preventivos, chegando-se mesmo a manipular até informação. Nas últimas décadas, todas as guerras foram justificadas ostensivamente. O catecismo fala da possibilidade de legítima defesa por meio da força militar, que supõe demonstrar que se verificam rigorosas condições de legitimidade moral. Contudo, é fácil cair numa interpretação demasiado ampla deste possível direito. Na era nuclear, já não faz sentido sustentar que a guerra seja um instrumento adequado para reparar as injustiças, porque os riscos provavelmente serão sempre superiores à hipotética utilidade que lhes é atribuída. Então, pronto, tinha mais coisa aqui para falar e penso que ficaria aqui como considerações finais. Então, irmãos, nós podemos perceber que em algum momento, como dogma, como aquilo que é normativo, as Escrituras sempre nos ensinam e nos apelam, portanto, a buscarmos a paz, a buscarmos a justiça, a buscarmos, portanto, aqui defender a dignidade dos povos, a dignidade humana, né? Porque elas são fundamentos que se expressam na ordem moral da criação
E o Senhor, de facto, exige que nós busquemos, nós a defendamos e nós, portanto, oremos por ela, né? Temos exatamente instruções na palavra, né? A buscarmos a paz, a trabalharmos pela paz, como diz o nosso Senhor Jesus Cristo, bem-aventurados os pacificadores, aqueles que trabalham pela paz, porque serão chamados filhos de Deus. Temos, portanto, Paulo a nos instruir que devemos buscar a paz com os homens, devemos, portanto, até orar pela paz, orar pela justiça, orar para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Não é? E de dizer aqui que a guerra, em alguns casos, como diz Santo Agostinho de Hipona, com o objetivo de reprimir o mal, travar as injustiças e evitar que o mal avance, então ela pode ser usada como um remédio amargo, né? A favor da paz, ou ao serviço da paz, ou ao serviço então da justiça e ao serviço do bem comum. Mas, portanto, precisamos exatamente olhar que ela obedeça exatamente aqueles 3 pontos, né? A causa justa, a reta intenção e tem de ser exatamente levantada por uma autoridade legitimamente constituída, não por alguém singularmente. Mas que de todavia a guerra nunca foi exatamente glorificada pelo Santo Agostinho, nem por qualquer outro pai, nem portanto pela Bíblia. A guerra foi ou é, portanto, glorificada como um ideal moral universal que deve ser seguido entre os povos. Por isso, é estabelecida aqui que a guerra é exatamente um mal, e porque ela faz essa clara violação do direito humano, direito à vida, direito à dignidade, não é? Então, em resumo, a posição do cristão em relação às guerras deve ser exatamente esta: manter-se ao lado, ou manter-se cada vez mais longe disso e orar a favor da paz, orar para que elas, portanto, cessem, não é? E, no entanto, fazer exatamente como os pais sempre fizeram, né? Trabalhar pela paz, trabalhar pela justiça e pela tranquilidade pública e a tranquilidade dos povos. Então, pronto, tinha mais coisa aqui para falar e findo por aqui. 2 passos aos irmãos para fazerem questões. Penso que temos 5 minutos, né? Para questões. Sim. 10, né? 10 minutos. Amém. Sim, irmãos, perguntas então, vamos para questões. Quem tem alguma questão? Quem tem alguma questão para fazer? Neste momento.